Glória a Deus. Deus é bom. Amém. Senhor, fala com a gente um pouco mais através da tua palavra, ministre as nossas vidas. Me capacite, Espírito Santo, a falar a palavra de Jesus, a sua palavra. Use a minha vida agora para abençoar os meus irmãos. Trate com a gente nessa manhã. Eu quero falar da tua palavra diante do Senhor. Me respalde, Senhor, e que o Senhor trabalhe em nossas vidas nessa manhã, no nome de Jesus. Amém? Irmãos, para falarmos hoje sobre maturidade, falarmos um pouquinho sobre esse tema, um pouco mais, né? Eu quero que você abra a sua Bíblia. Vamos começar lendo Mateus capítulo 7, uma passagem bastante conhecida, inclusive quem esteve aqui no domingo passado, o Júnior acabou passando, né, em algum momento ali da palavra que ele estava compartilhando, ele citou esse texto, e eu quero falar um pouquinho mais com vocês nessa manhã a respeito de maturidade, começando por aqui, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. Antes, enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero falar algo que foi tão marcante essa semana, esse vendaval que teve, né? Foi na segunda-feira e, puxa, eu até brinquei, né? O Júnior falando domingo de vento, aí chega na segunda-feira, venta tudo aquilo, né? Eu quase liguei para ele, eu falei, irmão, segura a onda aí. Mas assim, ali no campinho tinha uma placa, não sei se vocês já notaram essa placa, ali acabou canalizando o vento naquela placa e tombou o alambrado ali, parte do alambrado, mas já está tudo certo, vai ser consertado, o serviço já está contratado, já já eles vêm e fazem o reparo. Mas o que me chamou a atenção, irmãos, que naquela ventania toda, na segunda-feira, na parte da manhã, aquela coisa toda, se você notar, se você for ali, ainda está lá, no poste, pertinho do alambrado, tinha um ninho de passarinho ali. Irmãos, aquela ventania toda, o ninho ficou intacto. Eu olhei aquilo, na hora, o Senhor Jesus me lembrou das palavras dele, né? Que o Senhor cuida até mesmo dos passarinhos. Será que nós não temos mais valor do que os passarinhos? Então, aquilo para mim foi algo tão marcante, porque se o Senhor ele se preocupa, irmãos, em cuidar de um ninho, de um passarinho que está ali, imagino que ele se preocupa e cuida de nós. Então, quero que você descanse o teu coração numa certeza de que Deus está cuidando de você. Que você não está sozinho, seja em momentos bons ou em momentos de dificuldade, o Senhor é um Deus presente. Então, cutuca quem está perto de você e fala, descansa. Descanse porque Ele está cuidando. Amém, gente? E vamos lá. Portanto, versículo 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. No entanto, quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino. Por quê? Ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Irmãos, nós temos falado durante esse mês que um dos sinais da maturidade está no quanto compreendemos e praticamos a palavra de Deus. Mas o que Deus colocou em meu coração para compartilhar com vocês nessa manhã é que essa prática não pode se tornar um legalismo. Essa prática não pode se tornar um orgulho em nosso coração. E eu quero chamar a atenção para os versículos 28 e 29. Eu quero ler novamente para que isso fique bem frisado. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, ele estava falando sobre o que, irmãos? Sobre praticar a palavra, certo? As multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino.
E por quê? Ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. A multidão, irmãos, viu em Jesus uma autoridade diferente daquela que eles viam, que eles enxergavam nos mestres da lei. Os mestres da lei se tornaram tão maduros, tão cheios de conhecimento das Escrituras, tão cheios de legalismo com as práticas das tradições, que deixaram de ter um coração misericordioso, que deixaram de ter um coração sensível, que deixaram de ter um coração quebrantado diante do Senhor. Percebam que eles estavam diante da palavra encarnada, e eles estavam tão insensíveis que eles não identificaram isso, mas eles praticavam. Eles cumpriam com as tradições, eles cumpriam com aquilo que eles haviam aprendido, mas o coração já não estava mais sensível ao Senhor. Em Mateus capítulo 23, não precisa abrir, apenas escute. Mateus capítulo 23, versículo 23, Jesus disse: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem negligenciar aquelas. Em nossa caminhada, irmãos, o conhecer e praticar as Escrituras é fundamental, sim ou não? É fundamental, mas isso não pode roubar o nosso amor, a nossa humildade, a nossa sensibilidade. Até mesmo no trato com as pessoas. Às vezes as pessoas, elas começam a ter tanto conhecimento e já não conseguem enxergar o próximo mais com um olhar de misericórdia, com um olhar de paciência. Quantos estão me entendendo até aqui? O conhecimento não pode encher o nosso coração de prepotência, de orgulho, de soberba. A maturidade saudável é conhecer cada vez mais, irmãos, o coração do Pai. E por quê? Porque o amor continua cobrindo multidões de pecado. Em Oséias capítulo 6, versículo 6, está escrito, palavras de Deus através do profeta Oséias: pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Quando olhamos, irmãos, por exemplo, para a parábola do filho pródigo, a gente vai tocar nesse ponto agora. Nós podemos aprender muita coisa. Lucas capítulo 15 é uma parábola tão conhecida, alguns estudiosos falam até que é a parábola mais conhecida que existe, a respeito do filho pródigo. Fica muito tranquilo e muito fácil identificar o filho imaturo da história. Justamente o filho mais novo, o filho pródigo, né? Que pediu a sua parte da herança e foi embora. Imagina, ele tratou o pai como se já estivesse morto, pediu a parte da herança, recolheu tudo aquilo e saiu. E gastou tudo de maneira irresponsável, sinalizando uma imaturidade absurda. Né? Deixou o conforto da casa do pai, deixou aquele ambiente seguro e foi embora. Falou, pai, eu estou nem aí que você está vivo, eu quero a minha parte da herança, e foi embora. É o filho imaturo da história. Mas a parábola também nos mostra que depois de ter perdido tudo, depois de um bom tempo, ele volta, ele se arrepende, volta, né, para a casa do pai, e o pai o recebe de braços abertos, e ali acontece uma festa pelo retorno desse rapaz, desse filho mais novo, mas em casa ficou o irmão mais velho. Lucas capítulo 15, eu quero que você abra comigo, a gente vai ler só esses versículos, Lucas capítulo 15, a partir do versículo 28. Lucas 15, a partir do versículo 28. Assim que você encontrar, diga, achei.
Glória a Deus. Então vamos lá. Versículo 28, irmãos, até o 32 será a nossa leitura. O filho primogênito, o filho mais velho que ficou em casa, encheu-se de ira e não quis entrar na festa. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai: olha, todos estes anos eu tenho te servido e nunca desobedeci às tuas ordens. Uau, que filho, né? Entretanto, tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando, porém, volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele. O pai disse: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. No entanto, tínhamos que festejar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Irmãos, aparentemente, esse rapaz era um filho perfeito, um filho maduro que fazia todo o serviço. E como nós lemos, ele nunca havia desobedecido uma ordem de seu pai. Quantos são pais aqui? É tão bom quando a gente vê um filho obedecendo, sim ou não? Quando a gente vê aquele filho que você fala uma vez só e já está tudo certo. Não dá prazer, né, gente? Esse era o cara. Esse era esse menino. Ele fazia todo o serviço e ele nunca havia desobedecido. Pensa num cara exemplo. Ele nunca havia desobedecido uma ordem sequer. Quem olhava de fora, imagina os vizinhos, falava assim para esse pai: nosso seu filho é maravilhoso, né? Olha como que ele trabalha, olha como que ele faz tudo certinho. Um filho perfeito. Sim ou não? Se eu fosse vizinho desse pai, eu olharia para essa cena e falava: meu Deus, que filho perfeito. Olha, aquele mais novo deu trabalho, está até fora de casa, mas esse teu filho era isso, né? Nunca havia desobedecido uma ordem sequer. Em outras palavras, né? Um bom praticante, né? Das coisas certas. Porém, o relacionamento com o seu pai, o relacionamento dele com o seu pai era péssimo. Ele tinha tudo ao seu dispor, mas não desfrutava. E pior, como nós lemos, imagina, irmãos, o irmão dele voltando para casa, o irmão que talvez na época não tinha internet, não sei se ele tinha notícias do paradeiro do irmão, também a parábola não mostra que em nenhum momento ele se interessou por isso, né? Meu irmão está fora de casa, meu irmão está perdido, deixa eu ir atrás dele, deixa eu tentar reunir uns amigos, vamos tentar encontrar meu irmão. A Bíblia não fala que ele fez isso. E quando esse irmão então volta, o pai está fazendo uma festa, ele fica indignado. Ele denuncia o que estava no coração dele. Ele fala: meu, eu estou aqui, pai, esse tempo todo sendo um praticante das tuas palavras, sendo um praticante das tuas ordens, fazendo tudo certinho, e o Senhor nunca me deu um novilho, o Senhor nunca fez nada, o Senhor nunca reconheceu o meu trabalho. Olha que coração cheio de legalismo. Estou fazendo tudo certinho, eu não falto em nenhum culto, eu faço tudo bonitinho, e eu nunca recebi nenhum cargo na igreja. Eu nunca fui reconhecido publicamente. Esse filho mais velho começa a mostrar um legalismo em seu coração, um orgulho, uma soberba. Ele não se alegra com o retorno do seu irmão. Embora ele fizesse tudo bonitinho, o relacionamento com o pai dele era péssimo e o coração dele, irmão, não tinha misericórdia nenhuma. O coração dele não tinha amor nenhum. O coração dele não tinha justiça nenhuma. Filhos imaturos tornam-se religiosos, críticos e legalistas. Ficam ressentidos quando o pai abençoa outro filho. E mesmo estando na casa por anos, praticando as coisas certas, são filhos que não desfrutam
da intimidade com o Pai. Então coloca a mão aí no teu peito e fala: Senhor, me ajude a não ser um filho imaturo. Irmãos, a maturidade, o que eu quero enfatizar para vocês nessa manhã, é que maturidade não se resume em praticar a palavra do Pai apenas porque temos que praticar. Vir à igreja apenas porque temos que vir. Orar apenas porque temos que orar. Jejuar apenas porque temos que jejuar. A maturidade que Deus espera de nós está em conhecer o seu coração. Será que você está perto de alguém muito bonito e abençoado nessa manhã? Fala, a maturidade está em conhecer o coração do seu pai. Fale para o teu vizinho. A maturidade está em conhecer o coração do seu pai. A maturidade está em honrá-lo não apenas com palavras, serviços e costumes, mas nós precisamos ter um coração faminto, irmãos, e quebrantado diante dele, que o ama, que deseja esse relacionamento com o Pai. Porque quando nós vivemos assim e nos colocamos nesse lugar, quando nós queremos esse tipo de relacionamento com o Pai, as pessoas à nossa volta percebem, vão perceber que a nossa vida carrega uma autoridade diferente. Que aquilo que falamos não são apenas versículos decorados. Quantos estão me entendendo? A criação, irmãos, anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Se você deseja esse caminho da maturidade, as pessoas à sua volta vão perceber que você carrega uma autoridade diferente. Se você está trabalhando com a mesma pessoa por 10, 15 anos e você não impactou a vida dessa pessoa, você precisa abandonar a imaturidade e abraçar a maturidade. Você precisa conhecer o coração do teu Deus. Às vezes, nós construímos um monte de regrinhas, estabelecemos um monte de regras, sabemos versículos de cor, o que é muito bom, conhecer a palavra é excelente, sim ou não? Irmãos, quarta-feira nós nos dedicamos para isso, é 1 hora mergulhados na palavra, incentivamos você a ler a Bíblia, nós somos apaixonados pela palavra, pela Bíblia, você pode ler bons livros, olha, você pode ouvir mensagens, é maravilhoso, tudo isso faz parte da nossa caminhada, do nosso crescimento, mas isso não pode se tornar um legalismo, isso não pode se tornar motivo de arrogância. A gente não pode perder um coração misericordioso. As pessoas à nossa volta precisam ver em nós que aquilo que a gente vive é de verdade e não apenas uma teoria. Vir à igreja é uma bênção, sim ou não? Estar aqui é uma bênção, é fundamental a comunhão e tudo mais. Só que, irmãos, nós precisamos ter um coração e um olhar misericordioso para quem está à nossa volta. Aquilo que estamos falando, a nossa maneira de viver, está impactando as pessoas elas enxergam a gente e falam, nossa, esse é um crente, vamos usar esse termo, diferente. É um cristão que carrega uma autoridade diferente. Será que enxergam isso em nós? Estão nos enxergando como enxergavam a Cristo? Ou estão nos enxergando como enxergavam os mestres da lei? Eles falavam palavras bonitas, eles oravam de maneira maravilhosa, mas quando eles viram Jesus falando e vivendo aquilo que falava, eles olharam e disseram, ele fala como quem tem uma autoridade diferente. Irmãos, é tempo de nós como igreja aqui plantada em Araçatuba, nos levantarmos como filhos maduros, para que as pessoas à nossa volta percebam que nós carregamos uma autoridade diferente. Essa autoridade é Cristo. Essa autoridade é conhecer o coração de Deus. Essa autoridade não é falar apenas teorias, versículos decorados, mas palavras de conhecimento, palavras que vêm do coração de Deus.
Às vezes, irmão, ouvir o silêncio, você dar atenção para alguém, vai ser a maior manifestação de maturidade que você pode fazer ali naquele momento. Tem pessoas que podem nos procurar e a gente está com um monte de versículo para falar para aquela pessoa, mas tudo que elas precisam é apenas ser ouvidas. Quantos estão me entendendo? É tempo de nós avançarmos nisso, amém, irmãos? O apóstolo Paulo, vocês estão me entendendo, sim ou não? O apóstolo Paulo, ele se tornou um exemplo de alguém que entendeu o caminho da maturidade saudável, da maturidade em Cristo. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 3. Nós precisamos conhecer o coração do nosso Pai. Amém, meus irmãos? Conhecer o coração do nosso Pai. Uma paixão pela presença. Eu oro para que a gente seja despertado nessa manhã. Uma paixão pela presença de Deus. Eu estava no consultório, irmãos, antes de fazer a leitura essa semana, fui fazer um check-up. E depois de terminado ali os exames, a moça que estava nos atendendo, o Senhor sinalizou ela para a gente, eu estava com a Gabi. E o Senhor trouxe uma palavra para ela, que era tempo de recomeço na vida dela. Irmãos, eu só falei isso por uma palavra do coração do Pai. Deus queria abraçar aquela mulher. Quando eu falei isso com ela, ela começou a chorar e na sequência se rendeu e entregou a vida para Cristo. Eu não falei nenhum versículo, irmãos. Eu apenas manifestei o coração do Pai para ela. Eu não estou de maneira alguma negligenciando o poder da palavra. Vocês sabem o quanto eu amo as Escrituras, o quanto eu amo a palavra. Mas nós precisamos ter um coração sensível ao Pai, sensível ao Senhor. O conhecimento não pode nos encher de orgulho. A gente precisa andar pelas ruas com um olhar de misericórdia pelas pessoas. Jesus viu a multidão e teve compaixão delas, porque eram como ovelhas sem pastor. A gente não pode ir no supermercado, irmãos, e olhar as pessoas e não sentir nada por elas. A gente não pode entrar numa loja, ser bem atendido, olhar para aquelas pessoas e não sentir nada por elas. A gente não pode alguém prestar um serviço para nós e a gente malemar falar obrigado e não sentir nada por essa pessoa que prestou um serviço para nós. Seja gentil, manifeste o coração do teu Pai. São filhos e irmãos que estão perdidos, que estão ansiando pela manifestação dos filhos de Deus. Religião, irmãos, ninguém quer, ninguém suporta mais, não muda a vida de ninguém. Agora, cristianismo na prática, filhos maduros que conhecem o coração do Pai e andam nessa cidade, onde for, com intencionalidade, isso faz a diferença. Não é verdade, Marli? Não faz a diferença? Não é verdade, Bruninho? Olha lá, sinaliza aí para nós, Bruninho. Bruninho foi entregar uma pizza para a gente em casa. Foi ou não foi? Tava muito boa, né? Já faz um tempo, eu tava com saudade de você, cara. Tava eu, Fernando, não lembro quem mais estava comigo aquele dia. Quem estava lá, Fer? Tinha mais gente, né? O Luiz também. E ele entregou a pizza, irmãos. Em 5 minutos a gente conversou, foi ou não foi? Se rendeu ao amor de Cristo. Tá aqui. A Marli aqui, ó, trabalha com a gente. O que eu estou falando, Marli, não é o que eu vivo todo dia. E não é para me orgulhar, não, irmãos. É porque, cara, a gente tem dia que eu acordo também sem vontade de ler a Bíblia, sem vontade de orar, porque a gente é gente, tá bom? Nós somos gente, sim ou não? Você é gente. Fala para quem está perto de você, é gente. Fala. Você é gente. Estou falando de super-herói aqui não, de prepotência espiritual, nada disso, irmãos. Mas a gente precisa ter um coração sensível. Se Jesus voltasse agora,
agora, pum, daqui um minuto seguinte que eu falar aqui. As pessoas com quem você trabalhou, as pessoas com quem você trabalha, as pessoas à tua volta. Você já teve compaixão delas? Você já manifestou quem você é para elas? Você já orou por elas? Essas pessoas iriam com você ou não? Porque é lógico, nem todo mundo que a gente vai falar, irmãos, vai querer abraçar o nosso caminho. E está tudo bem. Jesus, o jovem rico, não abraçou o caminho com ele. Mas será que a gente poderia chegar diante de Deus com uma consciência tranquila e falar assim, Senhor, para quem eu pude falar, para quem esteve perto de mim, eu falei, eu compartilhei, eu manifestei o seu amor, eu estendi misericórdia, eu manifestei justiça, eu manifestei compaixão. Isso é coisa de filho maduro. Vocês estão me entendendo, queridos? Filipenses capítulo 3, versículo 1. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever a vocês as mesmas coisas não é problema para mim. E é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães. Cuidado com aqueles que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Cuidado com a falsa religiosidade. Cuidado com a falsa sensação que você está servindo a Deus, mas é só teoria. Cuidado. Pois nós é que somos a circuncisão, ou seja, marcados no coração, né? Nós, os que servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Embora eu mesmo tenha razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Pensa um cara de currículo intocável. Versículo 7. Contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Versículo 9. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Fazendo um paralelo com a parábola do filho pródigo, quem Paulo era antes de ter o encontro com Cristo? Paulo era o irmão mais velho, cheio de legalismo, que cumpria todas as exigências da lei, um cara que fazia tudo certinho, de acordo com a tradição, mas o seu coração não era marcado pela revelação de Deus, pela revelação do Pai. E tudo muda quando ele tem um encontro com Cristo. E como ele disse, aquilo que ele tanto valorizava e se vangloriava, passou a ser considerado como esterco, pela excelência de conhecer a Cristo. O caminho que eu e você precisamos seguir é esse: conhecer a Cristo. Conhecer o coração de Deus. Irmãos, praticar a palavra, estudar, ler, é o nosso dever como filhos. Mas isso precisa ser fruto de um coração apaixonado pela presença de Deus. Quanto mais eu o conheço, quanto mais eu conheço o coração de Deus, quanto mais eu conheço a Cristo,
mas o meu coração rejeita a cobiça desse mundo. Mas eu fico desprendido de ranço de religiosidade. Então vir à igreja torna-se um prazer para mim, porque eu quero estar com meus irmãos. Ler a palavra torna-se vida, porque não é apenas uma teoria, são palavras do meu Pai, cujo coração eu conheço. Obedecer a palavra torna-se para mim algo de sabedoria, algo de amor e não de obrigação, de peso, de regras. Porque lei não justifica ninguém, regras não levam ninguém para o céu. O que vai levar nós para o céu, para uma vida ativa, uma vida de frutos diante do Senhor, é uma vida de relacionamento com Deus. Uma vida que vive aquilo que conhece das Escrituras. Os caras, vamos falar de Paulo, pensa um cara que conhecia, e Deus usou isso tudo depois que ele conheceu a Cristo. Todo conhecimento que ele tinha não foi perdido. Deus potencializou, mas potencializou de que forma? Agora ele conhecia o coração de Deus. Porque antes, a vida dele, irmãos, era só lei, era só regra. E ele fala, pensa num currículo, que eu e você a gente não chega nem perto. O cara, para falar isso daqui, eu era irrepreensível. Pensa num cara que fazia tudo na risca, certo. Mas ele fala, depois que eu conheci a Cristo, esse legalismo, essa coisa de, não faz mais sentido. Eu estou numa expectativa no Senhor, irmãos, que a gente vai receber em nossa casa, se assim o Senhor confirmar, muita gente nova, muita gente que chegará aqui com a vida toda torta, bagunçada e vai, às vezes demora, tem gente que responde rápido a um processo de santificação, de mudança de vida, tem gente que demora um pouco mais, e eu oro para que a gente tenha um coração sensível, porque nós conhecemos muito a palavra, irmãos, essa igreja ela é mimada por Deus, porque pensa numa igreja que já recebeu tanto de Deus, tanta palavra, tanto curso, tanta coisa, irmãos, a gente tem mais do que a gente precisa, é muita coisa, mas isso não pode se tornar uma pedra de tropeço, isso não pode se tornar uma fonte de orgulho, nós precisamos ter um coração misericordioso, sabe por quê? Cada pessoa está num processo. Tem gente que vai estar na igreja, irmãos, e em 1 ano, 2 anos frequentando, ainda vai estar preso em vícios. Mas chegará o momento onde o coração vai ser tocado pelo próprio Espírito Santo e essa pessoa vai mudar. Então, de repente, o irmão está frequentando a igreja, você vai passar pela rua e você vai encontrar ele fazendo uma coisa, fumando, por exemplo, enchendo a cara. Irmão, não se escandaliza, não. Tenha misericórdia, fala, irmão, você ora para aquele irmão, fala que ele chegue no conhecimento. De repente você vai ver atitude, você fala assim, nossa, não tem nada a ver com o cristianismo, mas calma, ele está num processo. E aqui a gente não está validando o pecado, a gente não está validando, mas entenda que a gente precisa ter um coração misericordioso, um coração que vai respeitar o processo das pessoas e trazer elas para perto e falar assim, você voltou para a casa do meu pai? Irmão, se eu estou nessa festa, eu entraria com tudo, vamos aproveitar o churrasco, vamos aproveitar a música, vamos aproveitar a festa, o meu irmão voltou. O que o filho mais velho fez? Nem entrou na casa, ficou do lado de fora fazendo biquinho e mimimi. Que a gente tenha um coração, irmãos, disposto a servir uns aos outros, um coração disposto a abraçar as pessoas e conduzi-las ao coração do Pai. Vocês estão me entendendo, irmãos? Que a gente tem um coração sensível de querer, não, irmão, não desiste, vamos lá, Deus vai fazer. Ontem eu estava conversando com um casal, e esse casal testemunhando como que foi a mudança de vida deles, assim, como que eles chegaram num ponto de mudança mesmo. Ele falou, gente, já conheci o Senhor, entreguei minha vida para Cristo, mas eu amava beber. E o cara era especialista em encher a cara.
cara sabia como bebia as doses de uísque, contando para mim, ó, você tem que deixar o gelo assim. Falei, cara, tu entende mesmo do negócio. Se você for tomar um vinho assim, ó, você não pode bater no copo, porque senão você já quebra as moléculas do vinho. Falei, moço, você entende do negócio, hein? E tal, e tal. Ele falou, mas aí, eu posso fazer isso, só que eu escolhi não fazer. Por que ele chegou nesse momento? Porque ele conheceu o coração do Pai. Ele falou, isso não faz mais sentido para mim. E louvado seja Deus, porque a igreja onde ele está inserido teve muita sabedoria de falar com ele sobre isso. Falou, ó, cara, vai chegar um momento que Deus vai tocar teu coração. Não vomitou regras para eles. E hoje é um casal estabelecido e firmado no Senhor. Então nós precisamos conhecer o coração do Pai. E olhar as pessoas como Jesus olhava. Jesus, vendo a multidão, teve compaixão delas. Porque eram como ovelhas sem pastor. Que o mundo veja em nós uma autoridade diferente, de filhos maduros, filhos cheios de Deus, cheios do coração do Pai. Filipenses ainda no capítulo 3, eu quero ler com vocês agora a sequência. Vá para o versículo 13 e 14, no próprio capítulo aí. Irmãos, Paulo dizendo, né? Olha como que Paulo, de um cara arrogante, se tornou um cara humilde, porque conhecer o coração de Deus é isso que acontece. Irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Diga comigo, esquecendo das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo. E qual que é o alvo, irmãos? Qual que é o alvo? Conhecer o coração de Deus. Eu oro nessa manhã para que tenhamos uma experiência com o Senhor. Quantos estão percebendo que o Espírito Santo está tocando o teu coração por essa palavra? Se o pessoal da música puder chegar aqui. Jesus disse, e João escreveu, capítulo 17, versículo 3. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Irmãos, a verdadeira santificação acontece conhecendo o coração de Deus. A verdadeira maturidade, ela se desenvolve conhecendo o coração de Deus. Conhecendo o coração de Cristo. Esta é a vida eterna. Que te conheçam. O único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste.